Eu tenho conectado muito a técnica Alexander com três palavras, basicamente: educação corporal, autonomia e autoconhecimento. E pensando na história do Alexander e na sua descoberta, que eu quero contar agora como é que foi isso, eu acho que fica fácil encontrar essas três palavras e o sentido que elas tiveram nessa descoberta e no desenvolvimento da própria técnica Alexander, na maneira como o Alexander chegou na técnica. O Alexander era um ator australiano, que declamava Shakespeare. Essa era a sua paixão, seu desejo. Ele declamava Shakespeare e já estava tendo um certo sucesso com esse trabalho, sendo reconhecido. Só que começou a acontecer uma coisa. Ele começou a ficar rouco. Começou a ficar rouco no final do espetáculo. Depois isso foi aumentando e a rouquidão dele já estava no meio do espetáculo, ele já estava sentindo a voz. E isso começou a preocupar ele, porque o sucesso dele dependia da qualidade vocal, de como estava a saúde vocal dele. Então o que ele fez? Ele procurou um médico, o médico examinou, né? E falou, bom, suas cordas vocais estão cansadas, você precisa descansar. Dá um tempo de 2 semanas que a sua voz vai melhorar. E realmente o Alexander fez isso, descansou, falou pouco durante essas 2 semanas, algo assim, e a voz dele voltou. Então ele entendeu que o tratamento tinha funcionado. Só que ele foi declamar novamente. E ele percebeu que antes da metade do espetáculo, ele já estava sem voz, já estava ficando rouco. Então ele voltou no médico, o médico examinou, falou, olha, agora eu vou te recomendar você ficar 1 mês sem usar sua voz. Ou a gente pode pensar em uma outra coisa, uma outra solução. O Alexander não aceitou essa ideia. Ele foi para casa, ficou pensando nessa história, não fazia muito sentido para ele ficar 1 mês sem usar a voz, depois ir declamar e perder a voz. Então ele pensou em uma coisa. E essa foi a grande questão, a grande sacada. Ele pensou, será que eu estou fazendo alguma coisa enquanto eu estou declamando que está causando essa rouquidão na minha voz? Será que é alguma coisa que eu faço enquanto declama que me deixa rouco? E com essa pergunta na cabeça, ele pegou um quarto, colocou um espelho na frente e começou a declamar. Primeiramente, ele não observou nada de diferente, mas continuou ali no estado de investigação, né, de busca. E aí ele se deu conta que quando ele começava a declamar, ele jogava a cabeça dele para trás e para baixo, que é algo mais ou menos assim. Ele ia declamar e sentia que algo ele fazia aqui. Não é grande coisa, mas no momento de declamar ele percebia esse encurtamento da cervical e esse movimento da cabeça que ele identificou e deu esse nome, jogar para trás e para baixo. E ele continuou observando aquilo e achou muito interessante
esse movimento da cabeça. E aí ele percebeu o seguinte, que esse ato de jogar a cabeça para trás e para baixo comprimia a laringe dele, fazia com que ele respirasse de forma ofegante e provavelmente era isso que estava causando a rouquidão. Isso foi o que ele pensou naquela hora quando ele conseguiu observar isso que ele fazia enquanto ele declamava. E ele continuou com as investigações dele. Continuou declamando, continuou percebendo esse movimento. E aí ele fez um outro experimento também. Falou normalmente, uma ação mais cotidiana, que não incluía tanta demanda energética. E aí ele pôde perceber sutilmente que, mesmo falando normalmente, ele jogava a cabeça para trás e para baixo, só que era em menor grau, era mais sutil. E isso não era suficiente para deixar ele rouco no dia a dia. Mas ele percebeu que isso era um padrão, uma coisa que ele sempre fazia, uma coisa habitual, que ele não tinha consciência de estar fazendo. Então, essa foi a primeira descoberta do Alexander. Tendo descoberto isso, ele pensou, bom, se eu, ao declamar, jogo a cabeça para trás e para baixo e é isso que está me deixando rouco, é só eu não fazer isso. Então ele foi para frente do espelho, iniciou o processo de declamar e aí ele percebeu outra coisa, que ele não conseguia evitar esse movimento. Era mais rápido do que ele podia antecipar. Quando ele começava a declamação, esse gesto, esse reflexo já se manifestava. Ele não tinha como parar isso, ele não tinha como evitar. Essa foi a segunda descoberta. Então a primeira descoberta, que ele jogava a cabeça para trás e para baixo. Segunda descoberta, mesmo tendo ciência de que ele fazia isso, ele não conseguia evitar isso, ele não conseguia parar esse ato reflexo ao declamar. Ele continuou ali nas investigações dele, pensando como seria possível não fazer isso. Então, ele pensou o seguinte, eu posso dar direções para a minha cabeça. Se eu estou jogando a cabeça para trás e para baixo, eu posso pensar então em direcionar a minha cabeça para frente e para cima. E aí ele fez isso, só que ele, ao invés de pensar somente nessas direções, ele fez. Então ele fez algo assim. Para evitar isso, ele fez isso. Só que ele percebeu que esse ato também de colocar a cabeça para frente e para cima também causava tensões no pescoço dele e também comprimia aqui a laringe. Ele teve então a terceira descoberta, que foi essas direções que ele queria dar, não podia ser um fazer, não podia ser algo que ele fizesse. Tinha que ser somente direções, desejo, um direcionamento da energia para evitar que o outro acontecesse. Mas não poderia ter um fazer muscular. Era só um desejo e um direcionamento de energia. Então ele continuou a investigação dele e começou a projetar somente essas direções. Então o que ele fazia? Ele pensava
eu desejo a minha cabeça para frente, para cima, para que a minha coluna possa se alongar e para que as minhas costas possam se alargar e para que eu tenha mais espaço, para que eu não esteja comprimindo nem minha laringe apertando e nem minha cervical. Ele só desejou. E ele percebeu que dando essas direções, algo interessante acontecia. Ele percebia mais espaço, ele percebia maior facilidade para respirar, ele percebia maior facilidade para falar, ele percebia que havia um maior espaço no seu corpo, um maior alongamento da coluna, alargamento das costas. Então, ele percebeu que essas direções, mesmo sem o fazer, apenas projeções, um desejo direcionado de energia, provocava essa mudança no corpo dele. Com isso, ele foi para frente do espelho, começou a dar essas direções novamente, percebeu uma mudança no seu estado geral, na sua organização, e a partir desse momento ele falou, agora eu declamo, porque eu já estou com a minha coluna alongada, não estou comprimindo a minha cervical, estou com mais espaço, a minha laringe está livre, a minha respiração está boa, então eu começo a declamar. Só que aí ele percebeu o seguinte, quando ele começava a declamar, essas direções que ele tinha dado, elas se perdiam. Ele deixava de dar essas direções e o que entrava no lugar era a velha maneira habitual, o velho modo de declamar, o velho modo de se usar. E isso foi tido com ele como mais um fracasso, só que ele era muito persistente e continuava pensando a respeito disso, continuava pensando. E ele foi tentando experimentos. E o próximo experimento que ele tentou foi o seguinte: eu preciso dar essas direções para entrar nesse estado mais interessante, um estado que não é um estado neutro, mas é um estado de máximo potencial para fazer qualquer coisa, que é um espaço de espreita, um espaço de liberdade. Então você está num espaço de mais fluxo, você está com a sua coluna alongando, espaço, está respirando. Então, a partir desse espaço é que ele queria começar a declamar, mas ele queria manter esse espaço durante toda a sua declamação. Então ele começou a fazer o seguinte, ele começou a dar essas direções e começou a pensar no que ele ia falar. Ele sabia o que ele ia declamar, dava as direções para si mesmo, só que na hora de declamar, ele desistia de declamar e continuava dando as direções, e na hora que ele decidia declamar, ele não declamava. E para isso, ele deu o nome de inibição, o ato de inibir. Então ele dava as direções e na hora de declamar, ele inibia, não declamava. E aí ele pensou uma outra coisa também, que foi a seguinte: a partir desse estado, ele poderia declamar, poderia levantar um braço, poderia cantar, poderia sentar. Então esse espaço permitia várias coisas, inclusive declamar, mas outras coisas. Então ele começou a entender que ele precisava não querer conquistar um objetivo final e seguir dando as orientações para si mesmo, as direções. Então ele continuava dando essas direções até que foi possível ele dar as direções e declamar mantendo essas direções, inibindo
a sua maneira habitual de atuar e implantando uma nova modalidade de uso, uma nova maneira de se usar. A partir daí começa a se desenvolver a sua técnica. Agora eu quero voltar ao começo do que eu falei, que é o seguinte. Eu falei autorresponsabilidade, autonomia e autoconhecimento e reeducação corporal. O processo de descoberta da técnica Alexander começa com um ato de autorresponsabilidade que depois vai levar à autonomia. Então, o Alexander não se contentou com o tratamento sugerido pelo médico, ele não se contentou em ter que tomar remédios, ele não se contentou que o caminho mais fácil seria uma cirurgia. Ele não aceitou essas possibilidades, mas ele se fez a pergunta: o que é que eu estou fazendo que está causando essa rouquidão? Aqui entra autorresponsabilidade. E aqui eu quero propor uma história, então. Propor uma prática. Para você que está escutando e que está escutando justamente esse momento. A prática que eu quero propor é a seguinte: que você pense em qualquer coisa que está te incomodando. Como o nosso assunto aqui é reeducação corporal, você pode pensar em alguma dor física. Dor no joelho, dor nas costas, dor na perna, dor no braço, dor na mão, dor de cabeça. Mas pode ser qualquer coisa. O aspecto físico às vezes é mais fácil de identificar. Então, pensa aí em algo que esteja te incomodando, em uma dor que está te incomodando. Eu dou um tempo para você pensar nisso. Bom, com essa dor, com essa história que está te incomodando, seguindo os passos do Alexander, seria fazer a pergunta: o que é que eu estou fazendo enquanto eu me uso que está causando essa dor? O que é que eu faço nas minhas relações que me causa esse incômodo? Então, é essa a primeira pergunta que chama para autorresponsabilidade. É você se colocar como responsável daquilo que te acontece. Aí a segunda coisa: a partir do momento que você começa a identificar que você faz parte desse processo, que você causa o que te acontece, você começa a ganhar um poder de transformação. E isso se chama autonomia. Você começa a trazer para você a capacidade de modificar uma situação. Então você não vai depender de que alguém te diga o que fazer, nem vai depender de tomar um remédio salvador, mesmo porque isso não existe. Quem procura, alguma coisa nesse sentido está procurando ser enganado, né? Não existe essa história salvadora, né? Não existe esse remédio que vai te salvar, não existe um massagista que vai te salvar, um acupunturista, não. É você se incluindo e se implicando para causar a mudança. E isso leva à terceira coisa que eu falei, que é o autoconhecimento. Isso vai te levar a um autoconhecimento, porque você vai trazer para si os processos
e vai precisar se autoconhecer para poder ter autonomia para provocar transformações e mudanças. No começo, a gente vai se encontrar com a mesma questão que o Alexander. Ele descobre o que ele está fazendo, mas ainda não consegue parar de fazer o que ele está fazendo. Esse vai ser o primeiro lugar onde a gente vai se encontrar. Tá, descobri que eu faço isso, mas eu não consigo parar de fazer isso. E aí que começa a investigação. O que é que você vai começar a fazer para poder inibir reações indesejáveis, para poder inibir ações indesejáveis, para poder parar de fazer aquilo que está te fazendo mal. Esse é um processo que exige interesse, exige curiosidade, entrar nessa experimentação com curiosidade, entusiasmo, sabendo que é uma busca. E a cada descoberta, isso vai aumentando, você vai ficando mais criativo, né, nessa experimentação. E assim você vai começando a fazer uma transformação na sua vida. Mas depende de você se colocar como o agente principal nessa transformação, né? Depende de você assumir essa autorresponsabilidade, trazer para si, falar: ninguém vai me salvar, aquele que veio para me salvar sou eu mesmo. E nesse sentido, a técnica Alexander pode ajudar muito a gente, porque a gente está o tempo todo nesse questionamento: o que é que eu estou fazendo que está causando isso que me aflige, que me incomoda? E o que é que eu posso deixar de fazer para causar isso que está me acontecendo? São perguntas constantes, fundamentais para começar a perceber o mundo e os acontecimentos de forma diferente. Na técnica Alexander, a gente trabalha de uma forma indireta, que é trabalhar sobre o corpo, sobre o uso, a maneira como nós nos usamos. Mas o que acontece? A forma como a gente se usa determina como a gente é. O nosso uso determina a forma do nosso corpo. O nosso uso determina quem somos. E aí, quando eu falo uso, eu não estou pensando só nos aspectos mecânicos. Eu estou pensando em toda a maneira de se relacionar. Isso é o uso. É como a gente se relaciona. Então, trabalhando sobre o uso, a gente começa a ter mais consciência sobre si mesmo e vai tendo mais consciência sobre os hábitos, sobre o que a gente faz automaticamente, sobre tudo aquilo que, antes que a gente possa escolher, é feito pela gente. É como aquela história, né? Quando eu pensei que ia, já tinha ido. Foi antes que eu pudesse evitar. Então a gente começa a estar nesse antes, a estar fazendo escolhas nesse antes. E aí a gente adquire a capacidade de evitar aquilo que a gente não quer fazer. Evitar de ter uma reação automática, habitual. Então esse foi um dos aspectos na descoberta do Alexander e traz para essas questões: reeducação corporal, autorresponsabilidade
autonomia e autoconhecimento.